Bom dia, comunidade cristã Formosa, para mais esse dia de adoração, de louvor, dia que nós dedicamos, que nós apresentamos a nossa primícia, né? Nosso primeiro dia da semana, nas primeiras horas, dedicamos ao Senhor para que a nossa semana seja abençoada, porque esse é o princípio, né? Princípio do reino. Tudo que a gente dedica ao Senhor como primeiro lugar, o Senhor nos acrescenta as demais coisas. Então, se você quer uma semana abençoada, se você quer prosperidade, se você quer vida plena, dedica ao Senhor que todas as coisas virão em o nome de Jesus. Vamos orar nesta manhã, vamos abrir os nossos corações para as coisas boas do Senhor, né? Para aquilo que provém do alto, aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, aquilo que é do alto, nisto pensai, diz a Escritura. Então vamos esquecer das coisas que ficam para trás, mesmo aquela que você pode entender como importante, deixa para pensar lá fora. Aqui vamos entregar ao Senhor nossa vida, nosso caminho, ou pedir a Ele a direção, e com certeza Ele nos esclarecerá acerca do que fazer, de como fazer, da melhor maneira, as melhores escolhas. Tudo isso vem de Deus quando nós colocamos a nossa vida em sua direção. O Espírito Santo está aí conosco para nos guiar nesse caminho, nesse propósito. Como saber, né? Ah, Senhor, eu não sinto, eu não tenho sentido, eu não sonho, eu não tenho visão. Creia. Creia na inspiração divina. Creia que o Espírito Santo está contigo e Ele com certeza vai guiar os seus passos. A Bíblia diz que o caminho de um homem bom é dirigido pelo Senhor. E como nós não somos bons, mas Cristo é bom em nós, né? Porque nossos esforços são falhos, mas quando nós temos Jesus, o Senhor nos olha por meio de Cristo, então Ele nos abençoa dessa forma. Então creia nisso, confia no Senhor, traz à memória tudo aquilo que você tem recebido aí durante os dias passados. Aí eu me lembro aqui, falando em Cristo, falando em deixar Ele na frente, eu me lembro da identidade, é o princípio da graça, é você reconhecer a sua identidade, aquela identidade lá agora, você vai ver a filiação, filho de Deus, amém? Filho de Deus, amém? Glória a Deus. Então, se você é filho, você é herdeiro. Olha, o herdeiro, ele está em paz, ele está tranquilo, né? Vamos orar então. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor. Pai, tem começado esse dia, Pai, sem pedidos, desde cedo, Deus, agradecendo, Pai, porque não há coisa melhor do que agradecer o que o Senhor já tem feito. Quando nós pedimos, Pai, muitas vezes nós esquecemos de olhar para o que já temos. Pai, não que o Senhor não interesse pelos nossos pedidos, porque o próprio Jesus nos ensinou que nós ainda não recebemos, porque não pedimos nada em o nome dEle, em o nome de Jesus. E nós entendemos, Pai, a importância disso para as nossas vidas, mas nós precisamos ser gratos por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, por tudo, Deus, que, Pai, nós podemos alcançar ainda da parte do Senhor pela fé, essa fé que o Senhor tem colocado em nosso coração, que cada dia, Deus, tem crescido, Pai, por meio daquilo que o Senhor tem feito, por meio de quem o Senhor é, por essa confiança como filhos, Deus. O filho tem confiança no Pai, ele sabe que o Pai, o verdadeiro Pai, é aquele que abraça, que acolhe, que vai estar com as mãos estendidas, que vai estar presente na hora que nós precisamos. E é nesse espírito, é nessa fé que nós caminhamos para Ti,
como esse Pai cuidadoso, como filhos amados, ó Deus, que se colocam, ó Pai, à disposição, que simplesmente, ó Pai, descansam até tarde, porque sabe que das dispensas do Pai há a provisão, das dispensas do Pai, ó Deus, há aquilo que ela precisa para estar ali acolhido, estar tranquilo. E é assim, ó Deus, que nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, crendo no Senhor, somos agradecidos por essa comunidade maravilhosa, por essas vidas, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai, colocado aqui reunida, para este momento de comunhão, neste que é o dia, ó Pai, que nós vamos participar desse momento, ó Pai, inigualável, momento, ó Deus, ímpar, em que nós vamos lembrar, como o Senhor nos ensinou, como Paulo, ó Deus, reafirmou ali, ó Deus, reiterou, ó Pai, essas palavras. Lembrar da morte do Senhor, ó Deus, até a sua volta. Quando nós, ó Deus, havemos de estar junto contigo e participar, como o Senhor ensinou, ali contigo, ó Pai, da grande ceia, daquela mesa. Coloca essa bendita esperança em cada coração, em cada vida, para que as coisas deste momento, desse presente, não sejam, Pai, tão intensas quanto aquelas que esperamos. Pai, quanto a nossa bendita esperança, aleluia. Nós cremos no Senhor, ó Deus. Pai, nós somos agraciados porque o Senhor, ó Deus, se lembrou de nós, olhou para nós e através de Cristo esteve conosco, conhece nossas falhas, conhece nossas dificuldades, conhece o nosso problema. Nós, se quer um problema, Pai, que alguém esteja aqui pensando, ou que alguém esteja vivenciando, que o Senhor não conheça, até porque o Senhor nos criou, o Senhor sabe de cada veia, de cada órgão, de cada, ó Deus, célula, e nós precisamos crer nisso, porque o Senhor, Pai, nos quer, ó Pai, vivos, com vida plena. A sua palavra nos afirma isso, e que nós venhamos receber, que nós venhamos aceitar essa palavra. Pai, eu peço por cada pessoa reunida aqui, pessoas que deixaram nessa manhã seus afazeres, porque sabem da importância de trazer, ó Deus, as suas vidas, ó Pai, de colocar as suas vidas para oferecer a primícia ao Senhor. Então, Pai, que nenhum de nós saímos aqui nesta manhã como entramos, não possamos sair daqui melhores, saímos aqui abençoados, como temos, ó Deus, acreditado, como temos confiado, e é por isso, ó Deus, que não cessamos de falar, de abençoar vidas que estão conosco, ó Pai, por meio dos cumprimentos, por meio da palavra. Somos abençoados, Senhor, nós somos abençoados. Oh, Pai, eu creio, eu tenho visto, eu tenho contemplado, tenho sentido, porque o Senhor, oh Deus, está no nosso meio. Tenho visto nessa comunidade o agir do Senhor, Pai. Nesse pequeno rebanho que o Senhor tem amado, que o Senhor tem cuidado. Pai, muito obrigado por cada vida. Abençoa nós presentes aqui. Aqueles, ó Pai, que vão escutar essa mensagem por esse vídeo. Aqueles que vão passar, ó Deus, eu creio nisso, e vão receber, ó Deus, fragmentos desta palavra, que esses fragmentos entrem em seus corações e provoquem uma reação, provoquem uma mudança, porque só ouvir a sua palavra, só ouvir aquilo que provém do Senhor, já nos faz, ó Deus, abundantes, já nos faz abençoados. E onde nós tocarmos, ó Deus,
seja abençoado. Onde nós pisarmos, ó Deus, que entre a paz, essa paz da nova aliança, essa paz que vem de Ti, a paz interior, não a paz que o mundo deseja e não consegue ver. Pai, quando vemos perto de nós, ó Deus, os acontecimentos que têm tirado o sossego, têm tirado a paz, mas nós, ó Deus, não nos prostramos diante disso, nós confiamos no Senhor. Nós cremos que dentro de nós existe uma paz verdadeira. E nós caminhamos, ó Deus, não por vista, nós caminhamos pela fé, com essa paz que o Senhor nos dá. Nessa manhã eu te agradeço por tudo isso. Coloco essa comunidade em tuas mãos. Entrego a direção do que nós fizemos aqui para o Senhor, para que haja, ó Deus, receptividade para a sua palavra, haja entendimento, haja confiança. E que nessa manhã, por meio, ó Deus, do cálice, por meio do pão, que representa o seu corpo, o seu sangue, vidas saiam daqui transformadas, vidas saiam daqui renovadas, porque nós estamos lembrando do Senhor, lembrando que através, ó Deus, destes elementos, o Senhor está conosco, o Senhor se torna parte da nossa vida, o Senhor nos faz parte do corpo do Senhor, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá libertação, o Senhor nos dá paz, tira a culpa, tira o peso, traz alívio. Oh, glória! E é nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos, é para isso que nos reunimos aqui nessa manhã, para receber do Senhor, para vivermos plenamente a graça, com confiança no Senhor, a salvação que é para hoje, que é para amanhã e que é para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que nessa manhã possamos nos inspirar na palavra, nos inspirar na comunhão uns com os outros e saber que nós não vamos sair daqui como entramos, vamos sair melhor. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Cada uma delas nós vamos melhorando, não porque tudo vai ser do jeito que você quer, do jeito que eu quero, não, mas porque Deus está no controle. Quando eu pedir, eu creio que Ele me dará o que eu preciso. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa manhã, vamos nos alegrar, vamos confiar, vamos dedicar ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor, maravilhoso, eterno. Glória a Jesus. Isso é adorar o Senhor pelo que Ele é, por quem Ele é. Eu, você, não estamos aqui nessa manhã pelo que nós vamos receber, mas porque Ele já tem feito. Ô, glória! Eita, glória! Bom dia, igreja! Eita! Ô, glória, Senhor! Amém? É só gratidão. Vamos resistir e seguir em nome de Jesus. Solta o som, pastor DJ. Solta o som, solta o som. Eita, glória! Oh, grande é o Senhor. Oh, glória. Ô, pastor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória, Senhor! Glória, glória! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra. e Glória a Deus. Confiamos em ti, Senhor. Oh, Pai. Oh, palmas para Jesus. Glória, glória, glória. Glória a Deus, Senhor. Maravilha, Pai. Oh, Pai, confiamos em teu infinito amor, Senhor. Pois só tu és, Senhor. Oh, glória, Senhor. Oh, glórias e glórias. Oh, aleluia. Salve. Oh, glória. Depois da cruz, hein? Aline Barros. Pastor, aumenta só um pouquinho, pastor. Um pouquinho só. Ajudar aí na... Oh, glória. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Oh, glória, Senhor. Obrigado, Senhor, por ressuscitar os meus sonhos, Senhor. Por me trazer até aqui nessa Cristã Formosa com a minha família, Pai. Com toda para juntar essa família formosa, Pai. Buscando a Ti em primeiro lugar, porque as demais coisas
estão sendo nos acrescentados. Em nome de Jesus, o Salvador. Oh, Pai, antes da cruz, Pai, eu estava condenado, Pai. Eu carregava o peso do pecado, Senhor. Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado, Pai. Oh, glória. Antes da cruz estava separado. O véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, no outro Deus. Mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador mudou a história. Eu, pecador, Pai, que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Eu também morri quando ele reviveu. Eu também revivi. Senhor. Oh, glória a Deus, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu. Eu também vou subir. Eu vou subir. Eu quero subir, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Oh, glória! Depois da cruz, depois da cruz, até a oportunidade de estarmos aqui, Ele nos concedeu para agradecer. Olha que dia maravilhoso, Ele está em nosso meio. E é tão bom saber que até a tristeza perto de Deus pula de alegria, né? Glória a Deus. Mesmo que tivesse tempo ruim, se estarmos aqui seria uma maravilha. Pastor, Deus te abençoe. Sim, meu irmão. Jesus abençoa grandemente. Amém? Graças a Deus. Oh, maravilha, hein? O Senhor, Ele fala conosco. O Senhor, Ele realmente, Ele é perfeito em seus planos, seus propósitos, em tudo que faz. Fico aqui no meu cantinho, sempre observando, sempre atento aos detalhes, porque eu acho que isso faz parte de todo o momento de adoração. E eu vejo quanto o Senhor, Ele cuida de nós cada dia de culto, e a forma, eu tenho certeza que da mesma forma que eu faço, os irmãos também, eu não vejo combinação, assim, quem vai trazer a palavra, as pessoas que louvam, porque assim, é gostoso nós vemos o Senhor operar, o Senhor agir. Cada um tem os seus planos, seus propósitos. Eu falo da nossa comunidade, eu nunca tenho um olhar avaliativo de outras comunidades, ou mesmo comparativo, até porque nós participamos aqui, né? Eu mesmo tenho anos que eu não tenho ido em outros lugares, mas tenho ouvido o Senhor falar através da palavra, através dos irmãos, né? Porque faz parte, né? Não é somente um. Deus, Ele age de maneiras maravilhosas, mas o que eu vejo aqui nos detalhes é isso, é um culto feito por pessoas normais, não é por especialistas ou profissionais de música, não é por pregadores profissionais, tudo aqui é
a gente deixa na direção de Deus, a gente deixa o Espírito Santo trabalhar. E graças a Deus tem sido assim, porque temos sido alimentados, o que me alegra, o que me conforta é ver, né, que nós não precisamos cercar as pessoas para não ir embora, não precisamos fechar a porteira, não precisamos... Já ouvi tantas coisas, né? Lembrava ontem da Vanessa, né, de uma coisa que a gente ouviu há uns anos atrás. A gente aqui deixa as pessoas sentirem que são parte do ministério de Cristo, são parte da comunidade, são família, nós somos família e não somos obrigados a estar aqui. E é isso que, graças a Deus, acho que faz que cria essa atmosfera, esse clima tão gostoso de corpo, né, de parte do corpo. Mas eu já ouvi pregadores que falam que igreja é igual um ônibus, uns entra, outros sai, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não, gente, isso tudo são teorias, são falas humanas, são coisas tão ruins de ser ouvidas, né? Não, é importante que a igreja seja uma porta aberta e receptiva. É claro, a Bíblia diz que os justos, os ímpios não permanecem na congregação dos justos. É isso que eu creio. Se tem alguém que não propriamente por serem ímpios, mas também por não concordarem, né? Não tem como dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Tem uma outra analogia de que eu compreendi quando falamos de corpo de Cristo. É uma analogia que eu venho falando sobre ela. São as células, né? O corpo humano é formado por células. E cada órgão tem um tipo de célula. Então, uma vez observando, se você precisar de um enxerto em alguma parte do corpo, não vai adiantar você tirar um pedaço do rins e colocar. Não vai funcionar. Não vai adiantar você pegar uma parte do fígado e colocar no rins, ou colocar um pedaço de músculo do braço no coração, embora o coração seja um músculo, porque são células diferentes. Ou seja, nós reunimos com aquelas células que nós combinamos, e isso é corpo. Então, assim, a gente vai se juntando. E aí eu conversava no nosso encontro, a quinta-feira, com a nossa pastora Rosana, e a gente falava sobre isso, né? Não adianta a gente querer forçar a barra, não adianta a gente querer juntar aquilo que não é possível de se juntar, né? E existem membros grandes, como no corpo humano. O maior órgão é o quê? É a pele, que ela cobre todo o corpo. E depois temos outros órgãos menores. Temos os dedos, temos as mãos, temos órgãos formados por outros, né? Tem os rins, tem o coração, tem o intestino, são vários. Hoje nós somos como um pequeno órgão do corpo de Cristo, mas um órgão bem estruturado, um órgão saudável, né? Um órgão com tudo funcionando bem, de forma que nós conseguimos receber aquilo que o Senhor nos dá, de forma como nós conseguimos ser felizes com aquilo que nós temos. É um órgão que funciona bem no corpo de Cristo. E é isso que nós precisamos. É não conformar com o mundo, mas conformarmos com aquilo que é de Deus, com aquilo que é bom, com aquilo que vem dele. É estarmos atentos com a mensagem que Ele tem enviado para nós, com o cuidado que Ele tem dado a você e eu. E essa comunidade é um espaço de cuidado. Para mim tem sido, eu falo isso com propriedade, porque eu acredito que as pessoas aqui têm recebido, ninguém estaria voltando. Você não volta no médico que você não gosta. Quem aqui vai no médico que te trata mal? No médico que nem olha para você? No médico que é rude, que nem olha os seus exames? Alguém aqui, dando exemplo do médico, né, que todo mundo de uma hora a outra passa. Você vai num médico desse? Um médico que fala
que é rude com você, ninguém vai. Os jovens, as crianças que ainda estudam, não gostam de um professor que é ruim, você fica ali torcendo para ele ir embora. E Deus é sempre bom, irmão, porque assim, eu falo, é Deus que todas as coisas, né? Não que Ele faz com que o mal aconteça, mas quando nós oramos, eu, graças a Deus, passei muito por isso. Tinha aquele professor que chegava, chateava, eu acreditava que ele não ia ficar, e graças a Deus, ia embora, ou melhorava. Eu e o marido tivemos uma professora, até o nome dela, problema para os outros lá. Mas graças a Deus com a gente, ela foi indo até ela melhorar. Não trazia mais medo pra gente. O pessoal, lembro uma vez que ela chegou reclamando, o pessoal tinha furado os 4 pneus dela ali perto do exame. De tão má que ela era. Ela chegou lá com aquele olhar venenoso, né, que ia descobrir quem foi, porque as pessoas não gostam. Então, se as pessoas estão voltando para a comunidade, estão vindo aqui depois de tantos anos, é porque sabe que tem algo de Deus aqui. E é isso que a gente quer. A gente quer que esse espaço seja bom, esse espaço seja realmente casa do Senhor. E ela é casa do Senhor quando eu e você estamos aqui. Pode ser que nos dias, apesar de que eu ainda falava com a nossa irmã Fátima aqui, eu acho que até nos dias que nós não estamos, ela é um ambiente, porque o pessoal em situação de rua, eles rodam, mas eles gostam de ficar aqui na porta, né? O irmão Reinaldo também vê, sempre fala, os pais aqui estão aqui, né? Tem a porta dali, tem a porta de lá, tem a porta de lá, que o ambiente às vezes é até melhor, eles gostam daqui. É na porta, na nossa porta. Por quê? Tem algo de bom aqui. Até quando a gente não está, fica aqui aquele vestígio, aquele acolhimento. É isso, meu irmão, que é Deus para mim. É esse que é o Deus que nós queremos refletir, que nós queremos mostrar para as pessoas. A comunidade cristã Formosa, ela surgiu por isso. Porque eu, como disse para vocês, a frase que eu ouvi, cansei de ouvir frases como essa. Como um amigo meu dizia, cansei de estar numa igreja e o pastor no púlpito mandando um recado. Pá, pá. Não, o recado que nós temos que mandar aqui é um recado de graça e paz e verdade e vida e saúde. A irmã Fátima também falou comigo recentemente, né, do pastor que ela conhece, que prega sobre o filho pródigo, falando que você não tem obrigação de ir atrás do filho pródigo, que ele já abandonou, então se ele quiser que ele volte. São interpretações. Nós, né, não sei se a irmã teve a oportunidade de ouvir, nossa mensagem sobre o filho pródigo, cada um vê, cada um oferece o que tem, né? Os irmãos já devem ter ouvido falar da mulher que tinha raiva da vizinha, aí ela foi e juntou uma caixa de estrume, levou, embrulhou bonitinho, levou. Olha aqui, minha vizinha, trouxe para você. A vizinha abriu, toda feliz, porque as duas não tinham uma relação legal. E ela chegou, quando ela abriu, ela viu aquele monte de esterco, aquele sorriso. Mas ela agradeceu a vizinha saiu debochada, foi embora. Quem já ouviu essa ilustração? Ela pegou aquele estrume e ela plantou rosas e jogou aquele estrume ali de vaca, que é bom esterco, misturou com a terra e tal, né? Colheu lindas flores lindas, maravilhosas, cheirosas. E ela juntou um certo dia um molho de flores e levou para sua vizinha. E a vizinha ficou ali, sem saber o que falar. Mas a moral da história é que cada um dá o que tem, né? E é isso que acontece com diversos pregadores, diversas igrejas. Cada um dá aquilo que ele tem no seu dia a dia, aquilo que ele pensa. Infelizmente, nós temos uma só palavra.
Mas cada um olha pelo seu lado. Então, por exemplo, nós, voltando à história do filho pródigo, eu vejo na história do filho pródigo um pai que aguarda o filho. Não vejo um pai maldoso esperando aquele filho vai se dar mal e vai voltar para mim. Não. Ele deixou o filho que queria uma experiência. Queria uma experiência, foi lá, teve a sua experiência, mas assim, a prova de que ele estava ali pedindo, lembrando do filho, é que quando ele vê a sombra, a probabilidade é muito pequena de um pai ver o filho ao longe e saber que é ele. Ele estava esperando aquele filho. Ele não estava esperando ele lá dentro de casa dormindo, aquele ingrato. Vai voltar um dia. Quando ele voltar, ele vai ver. Antes ele vai ouvir umas boas palavras. Depois ele entra. Não. Ele estava esperando. Ele correu ao encontro do filho. Então eu sempre olhei e vi Deus. Na minha vida sempre foi esse. Enquanto pessoas acusavam, apontavam, faziam doer aqueles erros que às vezes eu tinha cometido, mas eu não concordava com a forma. Eu olhava e via um Deus amoroso, estendendo as mãos, porque quando abria minha Bíblia era isso que eu via, é isso que eu vejo, e vejo aqueles pregadores e mensageiros que ficam ali a provocar nos fiéis feridas ainda maiores. Falta de empatia do ponto de vista humano e do ponto de vista espiritual, falta de compaixão. Jesus é Deus encarnado que demonstra compaixão. A compaixão, ela vai além da empatia. A empatia já é importante. É você tentar olhar pelo lado do outro. Por que será que essa pessoa está em situação de rua? Eu já comentei aqui uns dias desses atrás, eu e o Flávio vimos ali no dia do jantar de casais, né, Flávio? A gente foi ali levar um prato, o Flávio levou o prato, ele foi ali conversar, não, vocês não querem sair, não? Não, nós estamos na rua porque a gente quer, eu tenho casa. Mas não, sai aqui do frio. Não, eu estou aqui porque a gente quer, a gente passa uma temporada na rua. Mas olhar, tentar olhar as pessoas pelo lado dele, será por quê? O que será que a casa dele representou para ele por anos? O que será que era a casa dele? Contextos, irmãos, temos contextos tão diferentes. Mas vamos lá. Introdução, mas chegamos à palavra. Eu quero hoje trazer um recado aqui. Eu queria de Deus algo que sirva para mim, como eu falo para vocês. Eu preparo a comida que eu gosto, porque não adianta que eu gosto, mas que, né, claro, as pessoas vão. Eu estou dizendo assim, não do ponto de vista do egoísmo, mas algo que serve para mim, para eu poder também passar para as pessoas. Não adianta a gente fazer uma comida ruim, preparar uma comida ruim, nem eu não gosto, para podemos servir. Então, se algo é bom, aí nós vamos compartilhar, né? Então, eu venho observando as mensagens que temos recebido. Como eu digo, isso aqui é um contexto, né? O que Deus tem feito aqui, nós precisamos ter ligar, né? Precisamos que tenha uma continuidade, e tem acontecido isso nos louvores, nas palavras. E hoje é dia de ceia, e tem palavras maravilhosas que eu gosto a respeito da ceia. Tem pontos de vista sobre a ceia que nós mudamos aqui neste lugar. E não foi porque eu vi outras pessoas, é porque o Espírito Santo nos tocou a respeito disso. E graças a Deus eu tenho visto que as pessoas também entenderam e têm entendido esse propósito. E graças a Deus, quando nós entendemos o propósito, Deus vai acrescentando pessoas à nossa volta que vão confirmando a palavra, porque a gente vê que nós vemos que não estamos sozinhos.
É uma preocupação muito grande, e eu falo isso aqui quando eu digo que às vezes eu não vou em outros lugares, não é como a gente tem que ter cuidado por conta da heresia, que muitas vezes é formada por aquela ideia de que só a nossa igreja é a melhor, e aí a gente cai naquele erro de Elias quando estava lá na caverna, quando estava naquela situação da caverna, né? Que ele ora a Deus e fala: ah, Senhor, só eu sobrei que te adoro, que te sirvo, que faço alguma coisa certa para o Senhor. Eu tenho muito esse cuidado, né? E Deus falou com ele: não, Elias, tem mais 3.000, né? Tem mais, vamos dizer, tem mais milhares, para não errar o número aí, tem mais milhares de pessoas que não se dobraram diante de Baal. Não é só você não, tem outras pessoas. Tem outras igrejas, tem outros mensageiros, tem outros pastores que compartilham essa palavra do favor de Deus, da graça de Deus. Não falamos aqui daquela graça que alguns entendem como uma vida de qualquer maneira, uma libertinagem e uma licença para pecar. Não é isso, porque eu falo muito sobre os esforços humanos versus a natureza. O esforço, o fruto que vem da natureza da pessoa. O esforço humano é algo que você peleja para ser, e um dia de Santa Ceia isso é muito comum. No dia de Santa Ceia você vê pastores pregando sobre arrependimento, mas não aquele arrependimento de mudança de mente, metanoia, do grego. Não, é aquele arrependimento de você sentir pesado o seu coração, culpado, errado. Tão errado que você fala: o quê? Eu não tomo ceia, sou bobo que eu vou tomar ceia para quê? Para me culpar ainda mais? Não. E aí a ceia, muitas igrejas, a ceia vai até a pessoa, e aí a pessoa ou sai naquela hora para ir no estacionamento, ou vai no banheiro. Eu já fiz isso. Quem aqui já não deve ter feito? Sai fora, ou então a pessoa passa, ele olha lá para o outro lado, ele abaixa na Bíblia, de medo de participar do cálice, de medo de participar do corpo, do pão. Mas como, irmãos, se sentir indigno diante daquele que veio para os indignos? Como rejeitar aquele que quer que você o receba? Olha a diferença. Olha a diferença. E graças a Deus nós temos entendido. Então era essa mensagem que eu entendi. Não, eu preciso falar sobre isso. Preciso falar, como nosso foco aqui é falar sobre Jesus. Porque Jesus é o nome que salva, é o nome que cura, é o nome que transforma, é o nome da nova aliança. É por Ele, é para Ele que vivemos, que somos o que temos. É por Ele que nós estamos aqui, não é por mim, não é? É porque Ele fez por mim, é porque Ele faz por mim. Então, refletindo sobre 1 Coríntios 11, 23, a seguir, que é nessa mensagem que eu quero refletir com vocês um pouquinho nessa manhã. Eu tirei uma mensagem de Deus para nós. Nós falamos de boa notícia, né? O evangelho significa boa notícia. Boa notícia é o evangelho. É Jesus que veio para te reconciliar com Deus. Eu falo muito sobre religiosidade, porque o princípio da religião deveria ser religar o homem com Deus. Religar. Religião vem de religare. Religar o quê? Religar o homem com Deus. Mas o que a religião tem feito? Olha bem, a religião não tem ligado homem nenhum com Deus. A religião tem separado homens, tem dado medo. A religião tem levado as pessoas a uma relação doentia, de dependência, de medo, de desconfiança. E não é isso que Jesus veio
anunciar. Quem fazia isso era os fariseus, os sacerdotes, os religiosos daquela época. Mas Jesus veio oferecer uma mão estendida para aquele que ninguém tocava. Jesus veio conversar com aquela com quem ninguém conversava. Jesus veio chamar aquele que ninguém queria que estivesse por perto. Jesus foi comer com aquele que ninguém queria ir na casa dele. Jesus veio provocar uma mudança de pensamento, uma mudança de mente, uma mudança de sentimentos. Ele veio trazer a boa notícia. Tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para aquela pessoa que você olha para ele e fala: esse aí, só Deus, e só Deus mesmo. Tem jeito, sim. Mas não é através do medo que nós vamos levar ninguém para Deus, porque isso pode até segurar por alguns momentos. Mas quando a pessoa começa a cair em si, quando as coisas começam a ficar bem, o vazio volta. Mas a mensagem que eu encontro aqui, e que eu quero trazer para vocês dentro do Boas Novas, dentro do tema do nosso ano, da palavra profética do nosso ano, resistir, é o seguinte: você pode parar de sofrer. Eu posso parar de sofrer. Eu tenho, graças a Deus, tenho parado. O sofrimento não tem guiado a minha vida, não tem sido o problema da minha vida. Ah, mas então você não tem dificuldade, não tem problema? Tenho. Mas aquilo ali passa. Eu aprendi a olhar depois do problema. E aí o sofrimento não tem sido o rumo, não tem sido o problema, não tem sido aquilo que está parando a minha caminhada. Eu consigo acreditar de que Deus tem algo melhor, de que Deus tem um propósito, de que aquilo vai passar. Ah, irmão, mas vai passar só na glória. Amém, então vai passar mesmo. Embora eu creia que passa aqui. Eu passei nos últimos semanas, meses, algumas situações de que eu olhava na hora e eu não conformava. Eu falei: Senhor, mas não é possível isso. Isso é totalmente diferente do que eu esperava. Mas eu acreditei, vai passar. Eu tive que ter esperança, eu tive que ter paciência, a Bíblia fala isso, paciência, essa paciência gera esperança, essa paciência gera confiança, e passou. E você também deve ter vivenciado isso, você deve ter passado por isso algumas vezes, e a forma como você reage é que vai mudar sua vida, seu jeito de ser, os resultados que você vai ter na sua vida. A mensagem que a gente tem trazido aqui nessa comunidade são mensagens para reflexão. Não são mensagens para machucar o seu coração, não são mensagens para poder te deixar preso, não são mensagens para fazer de você prisioneiro de filosofias, de regras. São mensagens para fazer você crescer espiritualmente, crescer na sua no seu jeito de pensar, a sua sabedoria, até a sabedoria humana cresce quando nós refletimos nas coisas de Deus. Eu lembro ali naquela porta, eu trabalhando, antes de abrir essa igreja, e eu encontrar com uma professora que era meio fora da casinha, ela gostava das reflexões, e ela olhou assim: mas olha, se a igreja e tal, você vai abrir uma igreja aqui, então eu vou. Mas não é isso que a senhora está acostumada, não.
Aqui é uma igreja para as pessoas pensarem, para as pessoas refletirem, para as pessoas olharem para a Bíblia e não vão ser prisioneiros de palavras. Quem já teve a oportunidade de ver aqui o filme O Livro de Eli? Alguém já teve a oportunidade de ver aqui? Vocês sabem que livro é aquele que ele guardava? Olha que triste. O livro que eles estavam tentando tomar de Eli era a Bíblia. Vocês viram aqueles camaradas lá, falaram com ele: olha, você tem uma coisa que nos interessa e a gente quer esse livro, porque quem tem esse livro domina a sociedade. Quem tem esse livro domina as pessoas, manipula as pessoas. O que é isso? Olha o ponto de vista da religião. E é por isso que países comunistas, que os cristãos tanto detestam, não gostam da Bíblia. É porque eles têm essa visão da Bíblia. Eles não gostam que o Evangelho chegue até lá, porque eles têm medo do seu povo começar a pensar, a raciocinar. Mas por outro lado, aqueles que se gabam de ter a Bíblia nas mãos, a usam de forma equivocada. A usam realmente para manter as pessoas prisioneiras, com filosofias desenvolvidas em cima daquilo que a palavra diz. Mas não é esse o nosso papel. Não é isso que Jesus veio. Jesus não era um homem religioso. Você já olhou bem para Jesus? Você já prestou atenção na forma como ele trabalhava? Eu já falei um pouquinho aqui. Como ele pregava. Como ele reagia com os religiosos. E como ele reagia com os não religiosos. E eu falar isso não me dá medo algum de que alguém interprete equivocadamente, porque isso aí é de cada um, é daquele que não reflete. Eu não digo com isso que Jesus era um homem aberto, que tinha uma teoria universal, como se prega aí hoje, que todo homem vai ser salvo, que todo mundo é bom. Não, não é isso. É como ele se chegava às pessoas, independente de quem eram essas pessoas. O homem vê, o ser humano vê, povo, raça, vê gênero, vê. Nós temos que olhar pessoas, porque quando você olha pessoas, você vai chegar até elas e vai fazer aquilo para que o Senhor te enviou. Se você olhar para as pessoas com rótulos, você separa. Você não vai chegar e essas pessoas também não vai deixar você chegar até elas. Esse é o nosso papel como cristãos, ser diferente. E isso não faz de você, se você é convicto, isso não te muda, isso não faz você menos, não faz de você menos espiritual. Pelo contrário. Mas vamos lá, vamos à mensagem. Pare, você pode parar de sofrer. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque é preciso entender isso que eu acabei de falar, para você falar de ceia. Porque a ceia, ela vinha sendo, e vem sendo, mal entendida justamente por discriminar pessoas. E afastar pessoas do propósito real. Que nós vamos ver aqui, a ceia tem um ponto central. Ela é feita para quê? Para nós lembrarmos de Cristo. Para nós lembrarmos dele. E aí vamos ver por que lembrar dele. Tem um significado no corpo, tem um significado no sangue, tem um significado no todo. Porque muitas pessoas, está aí no texto, por que muitas pessoas estão fracas, doentes e até já morreram? Ah, pastor, aí você já está viajando, porque morrer todos nós vamos um dia. Não, tem diferença. Eu não sei o que você entende por morte,
Mas a nossa cultura ocidental, ela vê a morte de uma forma muito brusca, muito ruim, é um fim. Mas eu não falo aqui dessa morte, eu falo aqui da morte espiritual também, é do todo. O ser humano morre quando ele morre carnalmente e morre espiritualmente. Se você só morre na carne, você não morreu. Se você vai para a glória, você passou da vida para a vida eterna, você só ultrapassou o portal. Uma religião aí diz assim, quando tem esses filmes dele, vem para a luz. Realmente, é para a luz. É para a presença do Pai, é para a presença de Cristo. E a Bíblia diz que lá não tem nem sol, porque Ele é a luz que brilha intensamente durante o tempo todo, né? 24 horas é aqui, é no Cronos, lá é no Kairos. O tempo de Deus é eterno. Mas Deus não tem limites. E eu e você não podemos ter limites para o que Ele tem para fazer para a nossa vida. Por que muitas pessoas, por que, irmão? Faz essa pergunta. Já comentei aqui algumas vezes também, eu gostava muito de uma reflexão que tinha há muitos anos na TV. Não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas, e são mesmo. Porque as respostas, cada um tem as suas, mas as perguntas nos fazem pensar, as perguntas nos fazem ser pessoas sábias, pessoas inteligentes. Por que muitos estão fracos, doentes, e alguns até morreram? Nós vamos ver isso. Nós temos desejos, nós temos vontades, nós temos propósitos, nós temos objetivos. E dentre eles, nós queremos ser forte, nós queremos disposição, nós queremos ser pessoas confiantes. Olha, tudo isso nós vamos ver aqui nesse texto sagrado, na palavra de Deus. Quem aqui não quer ser saudável? Quem aqui não quer ter uma boa aparência? Por menos vaidoso que você seja, você sente feliz quando alguém olha para você. Olha, você está bem. Olha, você está bem, você é bem afeiçoado. Você está, você nem parece a idade que você tem. Que coisa, né? Olha só. Por quê? Aparência, de certa forma, né? Não focar somente nisso, né? Porque muitos criaram doutrinas em cima disso, porque a Bíblia diz lá, onde criaram uma doutrina que não pode usar isso, não pode usar aquilo, a Bíblia fala que a aparência não seja isso, ou seja, a vaidade, que não seja só aquilo, mas seja o que você tem interiormente. Então a aparência, ela conta. Uma pessoa feia é uma pessoa que não tem nada por dentro de bom para te oferecer. É uma pessoa que tem palavreados chulos. É uma pessoa que não tem uma sabedoria para compartilhar. Uma pessoa que não tem um desejo de fazer nada. Não é feia aquela pessoa que às vezes não tem a aparência comum, a aparência que agrada aos olhos, mas que tem um coração doce. Você não vê o rosto, você não vê o corpo, você vê aquela pessoa dedicada. Quantos aqui não conhecem pessoas assim? Que os outros acham feios, mas que você acha maravilhoso, maravilhoso. Olha aí para você, quantas pessoas você não conheceram, que pessoas não queriam chegar perto, mas você achava graça naquela pessoa. Quem não quer viver muitos anos? Bom, tudo isso que eu falei aqui, pelo menos de desejos e vontades, pelo menos as pessoas normais querem, né? As pessoas aparentemente normais desejam isso. E é isso que nós vamos ver aqui em 1 Coríntios 11, versículo 23. Por isto, é o que o próprio Senhor
disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Prestem bem atenção. Jesus partiu o pão e falou com os seus discípulos. Com os seus discípulos. Imagina ali que os 12 estavam ali. Mas não está falando dos 12 apóstolos, discípulos. Tinham outros ali, tinham mulheres no meio, tinham outros que caminhavam com ele. Ele não segregou. Ele falou com eles: tomem e comam. Meu amado, você sabe, hoje você sabe, que Judas estava ali. E Jesus sabia que Judas ia trair. Você sabe que Pedro estava ali. E você vê aí, em alguns textos, eu tive a observação de olhar, todos os evangelhos falam da última ceia terrena aqui. Dessa ceia de Cristo. Todas elas. Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 4 evangelhos falam praticamente o mesmo ali, cada um com seu ponto de vista, e eles trazem uma mesma narrativa sobre os fatos. E você vai vendo ali que Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, você vai dar uns fora aí, você vai me abandonar, mas você faz o seguinte: depois que você resolver seus problemas, você volta e ajuda os seus irmãos. O Judas, ele já deu uma, falou assim: ó, vai ter uma pessoa aqui. Nós olhamos dessa forma, parece que foi ali na mesa que ele falou, né? Ele acusou diretamente a Judas, mas era ali, ele falou à mesa, que um que estava com ele ia trair. Judas sabia, Judas já estava ali encantado com aquelas coisas. Mas Jesus olhou para cada um deles e falou: tomam e comam. Isto, glória a Jesus, é o meu corpo que é entregue por vocês, por nós. Façam isso para se lembrarem de mim. Façam isso. Ele falou no imperativo: façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim todas as vezes que o beberem. Você precisa também entender que o sangue tem um significado muito grande. Eu já falei aqui algumas vezes sobre o significado que é a vida. A vida está no sangue. Lá atrás eles já sabiam. Lá no Velho Testamento, aqui no Novo, há 2020 e tantos anos atrás. E hoje a prova de que a vida está no sangue é que num exame de sangue, quem é da área de saúde, nós se manjamos, sabe? A maior parte dos exames é feita onde? No sangue. No sangue ele sabe como é que está o seu triglicérides, que seu coração já deu uma paradinha, um infartozinho. Eles conseguem ver ali as toxinas. Eles conseguem ver como está todo, praticamente o médico consegue ver, o biomédico consegue ver como está todo o seu corpo através do sangue. A vida está no sangue. E Jesus fala que ele veio dar o quê? Vida. Outra coisa importante, quando ele fala que o meu sangue é uma nova aliança, é que tanto em povos pagãos como já naquele tempo, o pessoal entendia que o sangue era uma aliança. Muitos usam até hoje, né? Algumas crianças aqui chegaram a fazer isso, tenho certeza, quando criança, né? Que agora, quando criança, aqueles acordinhos que machucavam e punham um no outro ali, esses acordos de sangue eram feitos lá atrás. Alianças de sangue.
E aí Jesus vem e fala: este cálice é a nova aliança do meu sangue. É um novo compromisso que eu tenho com vocês. Vocês se tornam um a partir disso. É isso aí que Deus está mostrando através aí dessa palavra de Cristo. Façam isso em memória de mim todas as vezes que o beberem. E nós precisamos lembrar de Cristo cada dia. É o foco do Evangelho, o foco da nova aliança é lembrar de Jesus. Não é lembrar de mim, não é lembrar de palavras, não é falar de dinheiro, não é falar de bênçãos vazias, que você vai receber isso, você vai ser curado, você vai sim, através de Cristo. Você vai ser próspero, sim. Tem gente que não gosta de falar de prosperidade, mas vocês sabem que prosperidade não é ter muito dinheiro, tipo o Flávio e o Amarildo lá tem no banco, que eles não conseguem nem ver a quantidade. Não é só isso. O Reinaldo, né? Os investimentos dos irmãos, irmãs aí, a nossa irmã Fátima e os outros que ficam mais calados, não é só isso que é a prosperidade. É também você conseguir ser feliz com o que você tem, e você tem aquilo que você precisa para ser feliz. Olha aí. Bugou sua mente, como dizem os jovens? Não, é isso. Você ser feliz com o que tem e conseguir ser feliz. Ei, coisa maravilhosa. Porque cada vez que beberem, versículo 26, cada vez que vocês comerem, esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que Ele sofreu por vocês. Eu me incluo, por nós, Ele está falando para nós. Façam isso, façam, outra vez o imperativo, façam isso até que Ele venha. Outra parte muito interessante aí que os cristãos têm deixado de lado é esperar a vinda do Senhor. Oh Jesus, isso faz parte, irmãos. Nós temos esperado, quanto pouco nós temos ouvido a igreja, os louvores falar sobre isso. O louvor focado no homem, nos esforços, faz isso, e arrepende disso, e não sei o que você vai conseguir isso. Mas é a vinda de Cristo que é algo importantíssimo para nós. Jesus está voltando, Ele voltará, e é por isso que eu participo, porque breve, Ele disse, essa é a última ceia que eu vou participar para vocês, que eu só vou participar agora, lá na glória. Vai ter uma mesa lá, irmãos. Nós vamos estar lá, lembrando. Eita, maravilhosa, essa mesa é muito melhor do que lá da Formosa. Essa mesa que a gente, por isso que a gente tem feito, hoje nós vamos ver se a gente marca aqui com os jovens, né? Nos jovens a gente tem feito uma mesa aqui, ó, comprida. Sempre foi minha vontade quando a gente faz alguns eventos, em vez de fazer mesa separada, fazer uma mesa grande, que eu acredito que a mesa lá no reino vai ser assim, aquela mesa que você vê em filmes medievais, que começa aqui, ó, e ela vai, é uma mesa só, porque a alimentação, não, ela tem uma analogia, ela tem um significado. Por que de festas e banquetes? Reúne pessoas, traz comunhão, famílias reunidas à mesa. Por que as pessoas falam tanto, os psicólogos falam sobre isso? É importante sentar à mesa com a família, papapá. Por quê? Porque esse momento traz comunhão. Ah, mas lá em casa pode não, que dá briga. Faz parte, irmão. Faz parte. Aquele momentinho daquela bravura ali, um fala uma coisa, depois, chega, agora vamos comer. A hora que aparece, isso é antes, mas na hora que chega aquele prato, acabou a conversa, agora nós vamos comer. Vamos tomar aquele suco, aquela água com gás, aquele refrigerante, refrigereco, suco, o que for. Mas essa mesa nós vamos ter lá no reino, essa mesa que a gente tem participado aqui. Portanto, se alguém comer esse pão, aí vem a parte que os religiosos não entendem de jeito nenhum, meu Deus do céu. Se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso, olha aí,
que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, olha aí, a palavra aí é indigno, que os religiosos têm uma dificuldade de compreender que é uma coisa fora de série. Mas por quê? O grande problema da criação das heresias: texto fora de contexto é pretexto para heresias. Se você pega todo o texto, porque a Bíblia, quando foi escrita, a palavra quando foi escrita, aqui por exemplo era uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios, não tinha versículo, não tinha capítulos. Isso foi feito para organizar, para a gente poder ter uma forma de passar. Mas você não lê a Bíblia como isso aí, a gente passa para poder falar, lê lá no 1 Coríntios 11 e tal. Mas aqui é um texto único. E aqui antes dos versículos 23, os 22, 21, antes, vai olhando antes, que ele está falando de um pessoal que foi lá nessa ceia para comer, para beber. Eles foram lá para matar a fome, porque lá a ceia não era um pedacinho de pão pequenininho e um cálicezinho, era um banquete que eles faziam, e lá naquele banquete eles separavam, aquele ali não deu nada não, fica de fora, porque muitas vezes o banquete era compartilhado. Então os bonzão, né, como aí, chegava lá então, os irmãos que eu citei aqui, o Flávio, o Reinaldo, a Maria, ia chegar com os pedaços de pão bonito lá e tal, aí chegava eu aqui, eu não pude trazer nada não, irmão, e tal. Aí o que acontecia? Eu ficava ali no cantinho e os outros comendo aquele pão, bebendo do melhor vinho, aquele vinho bom, saboroso, aquele, sabe que misturava. E ali estava ali, e os pobres coitadinhos ficavam no canto. Você tem que entender esse contexto para você entender por que de indigno. O outro estava ali por ritual, eu tenho que ir lá porque, como hoje, né? Eu acho que ele já estava olhando mais para hoje. Aquela igreja que antes de comemorar, tem que falar isso, que esse que é o ponto, a gente até conversava quinta-feira, que mais machucava. Na véspera da Santa Ceia, muitas igrejas têm um julgamento. No dia da Santa Ceia, tem um julgamento, aquele pastor bravo que você olha, dá vontade de... E você que fez isso essa semana, e papapá, ele faz você lembrar dos seus pecados e não do perdão dos seus pecados. Ele faz você lembrar da lei, porque a lei veio para quê? Para isso mesmo, para fazer o homem lembrar dos pecados, para mostrar que o homem não é digno. Mas a nova aliança é para quê? Para mostrar que você não é digno, mas Jesus foi digno por você. Essa é a nova aliança, e é isso que Jesus veio fazer. E aí vem, indigno era aquele que estava ali para comer. Indigno é aquele que estava ali, ou está participando da ceia por um ritual. Eu tenho que ir na ceia, porque esse mês, o mês passado eu não pude. Agora eu tenho que ir. Irmão, a ceia nem tem que ser feita só um domingo. Você sabia que a ceia podia ser todo dia? Podia ser toda semana. A Igreja Católica, ela faz toda missa, ela distribui o corpo de Cristo. Não é problema. É uma tradição nossa, uma convenção nossa, a gente faz uma vez só. Talvez para destacar como hoje, a gente poder falar, mas pode. Você na sua casa, você sabe, agora na pandemia, muitos que julgaram a vida inteira, fizeram isso na pandemia. Falavam lá, mas não, você pode pegar um pão na sua casa, um suco, um vinho, dedicar ele ao Senhor e participar. A Bíblia não falou que tinha que ser, onde que está escrito aqui que tinha que ser pastor, que tinha que ser missionário, missionária, pastora, diácono, para poder preparar e transformar, como muitos pregam aí. Não, o padre, ou qualquer líder que seja. Não, você sabe que você pode, porque você vai ver porque que é importante.
Glória a Jesus, eu parei no versículo vou repetir o 27. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, o que eu falei agora, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É esse o fim, a finalidade. É lembrar de que Jesus fez por você. Lembrar de que Ele morreu por você. Então, o que é ser indigno? É se você não reconhece que Jesus morreu por você. Flávio faz aqui conta um testemunho, né, que a gente às vezes pensa que isso não acontece, mas o Flávio fala que ele pensava, né, irmão Flávio? Que para que Jesus morreu para mim? O que? Que é isso? História. Eu lembro dele falar, a gente fica atento para isso, mas a gente aprende com as pessoas. Então você que às vezes sempre viveu num contexto evangélico, acha que isso não acontece? Acontece. Tem pessoas que não acreditam que esse negócio de Deus enviou filho, morreu, que é isso? Não existe. Essa pessoa pode participar? Pode, mas não deve, porque ela vai estar buscando condenação para a vida dela. Porque isso aqui não é bebida e isso não é comida. Só por ser. Então a pessoa que faz isso, ela não crê. Então eu te digo, se você tem dificuldade ainda de crer, não participa. Que Jesus morreu, que você é transformado pelo sangue de Cristo, que você é nova criatura a partir de Jesus Cristo. Agora, se você crê, lembra dele, Jesus, eu preciso mais de ti. Eu vou comer desse pão e eu vou beber desse cálice, sabe por quê? Porque esse pão não tem significado. Esse sangue tem significado. Deixa eu acabar de ler aqui que eu vou falar para você, para a gente terminar, porque aqui, esse problema dessa hora aqui nesse lugar, que a gente tem que ver o que acontece, que ela passa tão depressa. Né, irmão Flávio? O que acontece aqui? Não sei. É por isso que um homem deve examinar-se. Não, então vamos lá, 29. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes. Não é aqui não, irmão. Ele está falando, é uma carta aos Coríntios, que hoje fala ao mundo. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Então você se examina. Pai, obrigado por Jesus Cristo ter morrido por mim, porque eu não podia mesmo não, eu não tinha jeito, eu não poderia estar aqui, mas obrigado por aquilo que eu fiz. Eu não era digno, não sou digno, mas por Jesus Cristo eu posso estar aqui no meio de pessoas justas. Por meio de Cristo, eu sou justo, sou justificado, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você foi feito justiça de Deus através de Cristo. Hoje você é nova criatura. E a Bíblia, né, nesses dias eu vi aí no nosso devocional, não sei se os irmãos ainda têm lido o devocional, mas lá tinha uma mensagem interessante sobre isso. Se você é nova criatura, por que você ainda está preso ainda a não toques, não faça, não posso, não sei o quê? Não, você é nova criatura. Não se prenda às filosofias vãs, aos mandamentos vãos de homens, para deixar de ser aquilo para o que Deus te chamou. Pastor, então você está dizendo que eu posso fazer? Não, irmão, eu estou dizendo que se você ficar atento às regrinhas, você luta por si mesmo e você não consegue. Você é natureza nova e você é de Cristo, então você vai reagir não fazendo, porque o amor de Deus em Cristo te constrange.
Eu falo aqui, você ama, você respeita porque você ama. Você não faz algo errado com a pessoa que você ama por isso, não é porque... se ela tivesse vindo, ela não ia gostar. Então, não. Então o que você vai fazer é ruim. É ruim. Então você respeita a Deus. Não é porque o pastor prega, não é porque nós temos aqui, nós vamos fazer aqui às quarta-feira, a quarta da doutrina. E eu vou vir com uma lista de não faça, não pode, não dá, não... Vou te dar lá no final um caderninho do que pode, o que não pode. E eu já fiz isso, irmão. Eu já fui de igreja assim, eu já fui assim. E a pregação era essa, focada na espada, te enfiando ali. Não faz, não pode e tal. Você saía com mais medo do que tudo, e o medo não segura ninguém, o medo aprisiona por um determinado tempo, mas quando você descobre a verdade, você lança aquilo fora e você quer viver uma vida. É isso que acontece com muitos adolescentes e jovens, que o pai segura, e quando ele sai de dentro de casa, ele vê um mundo inteiro. Ele fala: o quê? Meu pai é maluco, minha mãe é doida. Eu vou entrar nesse mundão. E aí vai e não quer mais saber de nada. Não é por aí. Você tem que ser verdadeiro, você tem que mostrar, você tem que... Como Cristo, Ele sempre te deixa ver as coisas que estão aí para você fazer suas escolhas. Deus deu escolhas para nós, o que nós chamamos do livre-arbítrio. Foi você escolher, o homem, o ser humano escolher lá atrás, e hoje nós ainda podemos escolher. Você pode comer de todas, mas não come daquela ali não, porque aquela ali, o dia que você comer, você morrerá. E aí vem os galãs, as beldades, e fala: que? Seu pai falou que você não pode fazer isso? Que isso, não é bem assim. Não, Deus falou que não é para comer, aí você ainda dá uma. Não é bem assim não. Ele falou isso. Não, mas não é isso não, isso é a história dele. Seu pai é velho, seu pai é cafona, seu pai é ultrapassado, o negócio agora é outra, a vibe agora é outra. Que é isso, velho? Você tá para trás, o negócio é diferente. Deus não é assim não, Deus é... E aí você vai como Adão, como Eva, depois Adão. Não, é mesmo, Deus não quer que você seja igual a Ele, que você tenha conhecimento, é isso. E aí eu e você queremos ter conhecimentos vazios. Ali o negócio era esse, irmão. O pessoal fica aí, pecado original, é o sexo, isso aqui. Não, é a desobediência, é a rebeldia, é você fazer o que Deus não quer, é você não reconhecer o poder de Deus sobre a sua vida, o amor dele por ti, e você não ser constrangido a não fazer aquilo que ele te alerta para não fazer, porque não é bom para você. E aí foi, não, o quê? Deus não quer que eu seja igual a ele? Peraí, então. E aí, a Bíblia diz: o que Deus falou? O dia que você comer, você morrerá. Aí alguém pode dizer: mas o homem não morreu, a mulher não morreu quando comeu da fruta. Só que eles ficaram sujeitos aí. O que eu falei que nós íamos falar? Sobre doenças. Por que tem pessoas fracas, doentes e até morrem? Por causa da desobediência, por causa da falta de Deus, da comunhão com Deus. Porque quando o ser humano desobedeceu, não vou focar no fruto, porque o fruto ali foi um acesso, né, a esse mundo de conhecimentos. Mas o foco aqui é a desobediência, é o afastar de Deus, porque Deus tinha comunhão com o ser humano, não é? Deus todo dia ia ali e reunia, ao final da tarde. Tá, olha aí, outro dia eu tive uma outra visão em cima dessa palavra. Não quer dizer que você tem um amigo, é aquele, né? Às vezes a gente fica aqui uma semana sem ver um ou outro, mas quando a gente se vê, a gente tem aquela comunhão, aquela amizade, né? A gente lembra o outro. Então, e aí Deus, ele ia uma vez por dia estar com o homem, mas tinha uma comunhão.
Ele queria, agora chegou a minha hora, e Adão ia lá, encontrava, e Eva encontrava com Deus, eles tinham um bate-papo, uma relação legal. E é isso. Não é o ativismo que você pensa que para estar com Deus você tem que ir na igreja todo dia, de manhã, na hora do almoço, de tarde, fazer isso, fazer aquilo, tal. Não, muitas vezes as pessoas que estão assim, você pode fazer se você tem tempo para isso, amém, amém. Mas muitas vezes você faz isso e você se torna um escravo de si mesmo, das suas atividades. Um ativista religioso. E aí você começa a olhar para os outros. Fulano não foi na igreja domingo, tá vendo? Eu vou todo dia, mas eu escuto, eu oro, eu faço isso, faço aquilo, eu oro 2, 3 horas. O fulano não vai na igreja. Aí eu vou te falar uma coisa aí. Ativismo. Nós estamos aqui focados naquilo que Deus está falando para mim. Deus hoje está falando comigo que estou aqui. Deus vai falar com quem tiver a curiosidade de abrir o vídeo lá. A gente tem visto aí, tem tido tantas visualizações. 40, 50, 70. Então tem pessoas sendo abençoadas, irmão. Mas Deus está falando com quem quer ouvi-lo. Essa palavra, nossa, Deus, o meu filho hoje tinha que estar, minha filha, meu amigo, meu pai, meu irmão, tinha que estar aqui. Não, Ele está falando é para mim, é para você. E é isso que Deus faz. Isso é ter comunhão com Ele. E é isso que Ele gostava ali no jardim, dessa comunhão. Mas quando o ser humano se afastou, Deus disse que ele morreria e ele passou a morrer. Por quê? A vida dele se limitou. Então hoje, o ser humano nasce, diz aí os ditados, que fica bobo e morre, né? Nasce, fica bobo e morre, né? É isso aí. Ele tem um fim, a vida dele tem um fim, mas Deus não nos criou para a morte. E você pode ser eterno a partir da sua vida com Cristo. Então, isso aí é a gente está fazendo aqui lembrando, né? Lembrando de onde tudo começou. Aí o que aconteceu? O homem veio fazendo tentativas, não acertava. Tentou mais uma coisa, não acertava. Aí tentou chegar a Deus por si mesmo, nada. Tentou fazer uma torre para chegar a Deus, nada. Tentou seguir a lei, nada. Até que veio Jesus. Falei assim, agora vocês vão chegar a mim. Agora vocês vão ter comunhão comigo. E é essa comunhão que eu proponho para você, que eu entendo, que eu passei a viver a partir do momento que eu reconheci Jesus de verdade, como Ele é, como centro de todas as coisas, como centro da nossa vida. E essa palavra é para isso. Para te fazer entender que você precisa de comunhão com Jesus. Participar indignamente não se refere aos nossos pecados, aos nossos pecados. Aqui no texto, aqui fala do pecado. Um pecado, que é não reconhecer Jesus. Porque reconhecer Jesus nos lava de todos os pecados. Jesus morreu por isto, por pessoas indignas. Ele nos trouxe favor. Só Ele é digno. Mas não discernir a ceia como o corpo e o sangue de Cristo, meus amados e amadas, que isto é em memória dele, isto é indigno. Guarda isso. A ceia não é para matar a fome, não é um ritual, é para lembrar de Cristo. Cada vez que você participa, olha a coisa gostosa que tem nisso, lá, através de comer a fruta, o ser humano perdeu a comunhão com Deus. Hoje, através de comer o pão, de beber o cálice, você recupera a comunhão com Ele. E tem mais. A Bíblia diz que o corpo de Cristo carregou as nossas enfermidades. E o sangue dele perdoa os nossos pecados. Então, meu amado, minha amada em Cristo Jesus, você precisa de saúde? Eu te pergunto hoje, eu preciso de saúde? Saúde física, saúde mental, saúde emocional, tem tudo isso, irmãos. Saúde física, você está com o pé doendo, está com
com o dedinho ali, está com, como a nossa irmã teve um problema na vesícula, tem um problema de cansaço mesmo, que a gente anda desde sexta-feira, a perna ficou doendo, porque a velhice vai chegando, a gente entende como é que as coisas mudam. Vai andar a pé um bocado que você vê, né? Saúde mental, você precisa atentar para isso, né? Às vezes a gente pensa que algo é espiritual, mas não, está na mente. Preocupações afetando, aí você não quer mais saber das coisas porque aquilo ali encheu a sua cabeça. Emocional. Às vezes você precisa de um remedinho ali, né? Se for mental, você precisa ir no psicólogo, conversar com ele a verdade, falar o que é. Ele vai te dar um remedinho de algo que está faltando ali na sua vida. Se você tem fé para não precisar, amém. Mas se você precisar, ore a Deus para Ele colocar alguém no seu caminho, alguém que preparado por Ele, que Ele vai te dar um remedinho só e aquilo ali vai resolver o seu problema. O meu é emocional. Se for necessário, irmão, fale com alguém que você tenha confiança. Estamos aí para ouvir, às vezes a gente ouve mais do que fala e tem hora que a gente precisa só ser ouvido. Se você precisar de um psicólogo, procura um direito, né? Porque o psicólogo ele não está lá para te aconselhar, não, ele está lá para te ouvir. As respostas é você que vai achar. Vai. Emoções que você não tem controlado, você está tendo dificuldade. Se você não tratar disso, essas emoções vão te dominando. E o corpo de Cristo, ele traz saúde nesta área. Muitos não sabem, mas quando você participa do corpo, creia que você está recebendo saúde. Irmão, mas eu continuo, irmão. Você está recebendo, irmão. Você tem que olhar no plano espiritual. Você tem que crer, você tem que acreditar. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Certeza de que não se vê, mas espera. Fé é não ser guiado por vista. Olha, eu estou vendo lá aquela luz. Então, não. A fé você vai e você sabe que lá no fim vai ter uma saída. Porque você acredita que você vai sair daquilo. Você vai vencer aquilo que te atrapalha, que te incomoda. Oh, glória a Deus. Então examine e creia corretamente. Jesus deu a vida por mim. Pensa você. Suas feridas, então, carregou as nossas dores. Nossas dores. Aquelas feridas, irmãos, você tem que olhar para as feridas. Quando você estiver sentindo algo, fala assim, peraí. Veja Jesus. Veja as feridas de Jesus através dos seus olhos espirituais. Peraí. Jesus já sofreu por mim. Alguns aqui já devem ter ouvido uma linguagem jurídica, né? Jurisdição. Diz que uma pessoa não pode ser punida duas vezes pela mesma coisa. Isso aí é um princípio antigo. Existe desde a antiguidade. Hoje, na nossa lei brasileira, também tem esse princípio. Um pastor que eu leio e ouço as mensagens dele, ele tem uma mensagem interessante a respeito disso. Muitas vezes, irmão, eu não falo o nome porque as pessoas julgam, vê lá e vai lá, fulano não é de Deus, fulano é. Não, eu atento para a palavra. Vamos lá, aquilo que tá de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que eu não cito. Eu falo às vezes assim, mas a gente tem pessoas que a gente vê que nós cremos pelas palavras que eles falam, e ele diz o seguinte: se você vê as suas feridas, se você vê a sua doença lá nas feridas de Cristo, você não pode sofrê-la novamente, porque existe uma jurisdição no céu de que uma pessoa não pode ser penalizada duas vezes pelo mesmo problema, pelo mesmo pecado, pela mesma dor, pelo mesmo. Então, se você olha e você crê que Jesus levou os seus problemas, ele tem que sair da sua mente. Isso é fé. Eu fui curado, então eu tenho que ser curado. Eu fui salvo, eu vou ser salvo. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Então a sua dor, seja física, seja mental, seja emocional, ela foi levada no sangue de Cristo. E aí quando você
olhar para isso, não olha para Jesus com peninha, igual muitas vezes vê aqueles filmes bárbaros lá de Jesus e fica com... Não, entenda que aquilo ali foi por causa de mim, por causa de você. E aquilo ali levou. É um processo, está levando, está curando. Então é um processo de cura, um processo sobre a sua vida, de cura, de restauração. Está acontecendo, vai melhorar e você vai passar por isso. E vai sair do outro lado melhor. O sangue de Cristo é o perdão. Ele levou a sua culpa. Para de carregar a culpa. Para de carregar o fardo. Lança fora o fardo. Em nome de Jesus. O cálice nos traz perdão. Que oportunidade de alívio. Tirar os pesos da mente. Isso me faz lembrar, dos momentos, dos cultos que nós tivemos aqui. Tira então, como dissemos, tira os pesos mentais que trazem doenças do corpo, da mente e da alma. Está mais que provado por especialistas que a culpa, o peso da consciência traz dores, traz doenças. Então se livra disso. Lança no mar de esquecimento, né, meu irmão Flávio? Lança lá e não volta lá para pescar. O Titanic, Titanic caiu, era para ficar lá, Deixa o seu Titanic lá no fundo, não arruma um barquinho e vai lá buscar não, que vocês viram o que aconteceu com o barquinho. Não, mas esse barco aqui é top, eu vou lá só para me lembrar daquilo e tal. E aí você volta lá e fica emaranhado nas algas, na podridão. Lança fora. A ceia não tem a ver com os seus esforços, mas é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Não é sobre você ser bonzinho, sobre você ser preparadinho, você ser um camarada que se comportou bem essa semana. Não, comportei bem essa semana, não, foi só ontem. Mas não é sobre isso. Não, foi só hoje, irmão. E nem hoje, porque hoje mesmo eu já dei uma palavra mais dura com meu filho, com minha filha, com meu vizinho, com aquele camarada no ponto, com aquele camarada no trânsito. A ceia não tem a ver conosco. É sobre Jesus, sobre o que Ele faz na sua vida. Portanto, aí eu vou encerrar aqui só lembrando vocês os 3 últimos mensagens. Flávio, Amarilton e pastora Rosana. Não sabote sua vida, né, Flávio? Com seus medos e culpas. Olha aí, para finalizar, com chave de ouro. Viva a sua nova identidade como filho de Deus. Né, irmão Amarilton? Nova identidade. Filho de Deus não tem negócio, pai. Ninguém tem medo de pai e mãe assim, a não ser que seu pai e mãe, né? Tipo aí, umas pessoas que comigo é assim, filho. Deu pão. Não carregue pesos desnecessários. Nossa irmã Rosana deixou aqui no último culto. Não carregue pesos desnecessários. Receba Jesus e viva aliviado. Amém? Glória a Deus! Recebe vida, recebe paz, recebe saúde, receba libertação, receba perdão. Vamos então louvar o Senhor. Nesse momento é um momento que você traz suas ofertas com alegria. Lembrar também que nos dízimos tem o princípio esse princípio que a gente prega aqui, que a nova aliança traz, é o princípio da prioridade. Então você traz essa parte que você dizima, é a parte do Senhor, né? Você não está dando nada, você está trazendo aquilo que o Senhor já te deu, e você com uma parte você abençoa o seu dinheiro todinho, você sabia? O dízimo é a primícia. Você traz, Senhor, olha só, isso que o Senhor tem me dado aqui, estou te devolvendo. Aí o que acontece? O diabo não mexe na sua família, no seu salário aquele mês. O seu salário rende. O boleto chega, opa, e agora? Pum, daqui a pouco você pagou o boleto. Pum, outro boleto, chega o boleto todo dia, né? Antigamente a gente recebia carta de amor. Quem recebeu carta aí? Carta, eu trocava carta com a minha tia quando ela mudava. Hoje eu só recebo carta. Uai, não entendi.
falei que eu recebia cartas da minha tia, que a gente trocava cartas, porque ela mudou, a gente escrevia. Quem teve o hábito de escrever cartas, mandar pelo correio, ir lá no correio, pôr o selo, mandar. Pode ser de amor também. Às vezes você recebeu um monte e fica aí com vergonha de falar. Mas uma tia, um sobrinho, a mãe, um pai, são cartas de amor. Amor, já falamos aqui. Existe o amor ágape, o amor filis e o amor eros. Tem categorias. Vamos falar ainda sobre isso aqui. Vamos falar sobre isso. Eu estou falando hoje sobre o amor ágape, o amor de Deus. Ô, glória! Então, hoje, você recebe a cartinha de quem? É da Cesama, é da Semig, é da Oi, da Vivo, da TIM, do Magazine, do não sei quem, papapá, né? É essas cartas que chegam lá pelo correio hoje. Do Shopee, chegando as compras, né? Mercado Livre. Mas é isso aí, meus amados. O que Deus tem para nós é muito maior. Então que você receba nesta manhã, né? Então hoje os boletos vão chegar e você vai pagar por causa da oferta, da oferta, por causa daquilo que você abençoou, a sua primícia. Você lembrou lá, quando você recebe, quando eu recebo, nós temos que lembrar, primeiro tem que ser do Senhor. Vou lá, trago o meu dízimo e o Senhor abençoa todo o resto. É por isso que a gente consegue pagar tudo. Tudo vai embora, por quê? Porque você abençoou o seu dinheiro. É um princípio, pode vir, gente, que eu já vou. E a oferta você está semeando. Você está semeando. O Senhor já te deu, mas eu não posso dar mais um pouquinho. Eu tenho, né, irmão? Eu vou dar mais um pouco. E aí aquilo vai virando, né? Eu estou falando o que está acontecendo. Não estou falando para poder comover ninguém, porque aqui nós não precisamos disso, né? Eu estou falando porque se eu deixar de falar, né, irmã Fátima? Eu estou deixando de oferecer para vocês princípios de vida e de prosperidade financeira. E logo depois, você vem aqui, irmão Romulo, vem me ajudar aqui. Eu e o irmão Romulo vamos estar te servindo com a ceia, tá? E o Mateuzinho, passa ali no pessoal o alquinho aqui, ó. Pessoal que quiser higienizar. Aí você pode vir, fazer a sua oferta de amor e pegar aqui o pão e o cálice. Amém? Que Deus te abençoe. Ô, Glória, um minutinho só, JJ. Essa semana a irmã Vanessa pediu, né, me convidou para cantar com ela e mandou um louvor novo, depois da cruz. E eu falei, se eu quisesse que ela trocasse, se eu tivesse dificuldade, ela trocaria. Mas quando eu escutei o louvor, eu me emocionei umas 3 vezes com a letra, com o teor do louvor, como ele me tocou no meu coração. E agora o pastor, né, aí falei, não, Vanessa, eu aceito o desafio. Vamos cantar, vamos levar, vamos louvar. Fiquei sexta-feira à noite, ontem o dia inteiro escutando, hoje de manhã, e viemos aqui, graças a Deus, parece que deu tudo certo, Senhor. E agora quando o pastor falou, né, em relação a mim, quando eu disse que Jesus não morreu por mim, que eu não estava lá, aí eu lembrei também de uma coisa com esse louvor. É porque eu estava antes da cruz, eu vivia antes da cruz. Então, depois da cruz, quando eu aceitei Jesus e passei a viver depois da cruz, Ele me deu a chance de ser regenerado. E hoje nós estamos aqui com a minha família, com todos vocês que fazem parte da minha família, graças a Deus. Irmã Vanessa, a irmã Emily, solta o som, DJ. Ô, glória! Eita! Gente, solta aí, vamos lá. Glória a Deus! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus. Que vive está. Oh, glória, glória a Jesus. Deus enviou seu Filho amado Para morrer em meu lugar. Obrigado, Jesus. Na cruz morreu por meus pecados, mas no sepulcro vazio está, porque Ele vive. Oh, glória! Porque Ele vive. Ele vive. Posso crer no amanhã, Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a minha família, a minha igreja, todos os seus propósitos está na mão do meu Jesus, que vive está e permanece no meio de nós. Oh, glória! Oh, glória a Deus, Senhor. Oh, e quando enfim chegar a hora, chega oh, glória a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus. que vive está. Oh, glória, glória, Porque Ele vive. Posso crer no glória, glória, amanhã. vamos crer, vamos acreditar. Porque Ele vive, Ele está no meio de nós, irmão. Temor não há, mas eu bem sei, toda a minha família, toda a minha vida, toda essa vida, toda essa igreja está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus. Nosso Jesus. Oh, porque Ele vive e Ele está no meio de nós. Oh, glória, 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 Senhor. Obrigado, Jesus. Conceda-nos a graça, a paz. Em Teu nome, conceda-nos, Senhor. Intervenha por nós, meu Deus Pai Todo-Poderoso. Porque Ele vive e podemos crer sempre. Posso crer no amanhã. Porque Tu vive no meio de nós. Porque Ele glória, 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 glória. Temor não há. Por quê? Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu que vivo está. Oh, glória! Oh, glória, glória, glória! Palma para Jesus! Glória a Deus, Ele vive! Oh, glória, estão todos convidados para a ceia. Sejam todos agraciados, só falta o irmão Vanessa. Vamos lá, oh, glória! Diante dessa palavra, tá? O Senhor ainda toca o coração para falar. Ceia não é só para batizados, não é só para quem é dessa igreja, tá? Então, se todos têm a oportunidade de participar,
desde que creiam, né? Eu só não quero que sejamos condenados por não crer nele. Mas se você crê em Jesus Cristo, como Filho de Deus, seu Salvador, você pode participar desse momento, tá? Se o seu coração te toca nesse momento, a mesa está posta. Essa mesa traz saúde. Lembrar disso, essa mesa traz vida. Amém? Então, assim, diferente do que a gente ouve, né? É comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo. Então, todos que desejarem nesse sentido podem participar. Amém? Então, lembrando o que nós já lemos nesse momento, Pai querido, nós te agradecemos por este pão, por esse cálice. E reconhecemos, ó Deus, o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Pai querido, eu recebo, Pai, a cura. Sua igreja recebe a cura. Sua igreja recebe o perdão para aliviar das culpas, ó Pai. Muito obrigado pela vida do Senhor em nosso favor. Amém? Graças a Deus. Depois de ter dado graças, partiu, comeu, tomai, como este é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, né, o cálice. O sangue de Cristo derramado. Amém? Comamos, bebamos a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Amém! Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã aqui, né? Glória a Jesus. Setembro foi aniversário, né, olha aqui para mim, lembrando, oração para os nossos irmãos aniversariantes. Sempre dá uma olhadinha, irmãos, para nós lembrarmos, orarmos. Setembro. Fala alto para nós. A Luísa, que dia? Dia 19, né? E a Pietra? O Pedro, tá? Oremos por eles, em nome de Jesus. O Rafael também fez aniversário essa semana, né? O Rafael também foi um grande patrocinador aqui da obra, a gente está sempre lembrando dele, né? Sempre, às vezes, encontramos, tem uma oportunidade de encontrar com ele por ali. Ele também é um grande ajudador dessa obra, acreditou, né? E Deus tem prosperado ele, né, irmão? Graças a Deus. Esse princípio aí é fantástico. Vamos dar graças, que Deus abençoe a sua vida, tá? Que você, nessa manhã, saia daqui realmente motivado e abençoado com essas palavras de Cristo Jesus. Pai querido, eu te agradeço, meu Deus, por essas ofertas, pelos dízimos. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, ó Deus. Prospere cada um pelo poder do Senhor, meu Deus. Que o Senhor também, Pai, possa abençoar cada família aqui presente. Abençoar aqueles que não puderam vir, que vão escutar, ó Deus, por meio desse vídeo ou de áudio. Faz, ó Deus, a obra nesses corações, que possam entender, ó Deus, o poder da mensagem da cruz. O poder de transformação do antes da cruz e depois da cruz. Que o Senhor continue, Pai, fazendo, Pai, morada em nossos corações. Que o Senhor abençoe grandemente este mês a vida do Pedro, Pai, a vida da Luísa. Que eles possam cada vez mais crescer em graça, em força, em comunhão contigo. Abençoa eles, ó Deus, em nome de Jesus. Suas famílias, Pai, para a glória do Senhor. Abençoamos cada vida presente, abençoamos os pedidos de oração, meu Deus, que têm sido colocados aqui. Meu Pai, abençoa o nosso trabalho, abençoa nossos colegas de trabalho que têm pedido oração. Abençoa, meu Deus, a cada uma dessas vidas, ó Deus, que seus servos e servas vêm apresentando
toca neles agora, faça-os sentir, ó Deus, o poder do Senhor, porque nós sabemos que ainda que eles hoje não venham, não estejam aqui no nosso meio, mas ficará marcado em seus corações, ó Deus, o poder do Senhor de transformação, de ouvir, ó Deus, a oração daqueles que creem em Ti. Que essa semana seja de bênção para cada um, que essa semana seja de conforto espiritual, de renovação, de transformação, de prosperidade, de libertação, Pai querido, de perdão, de alívio, Pai, de culpas, ó Deus, para que possamos viver plenamente tudo que o Senhor tem para nós. Fala, Senhor Deus, continua falando, leva-nos em paz para o nosso lar e nos dê, Pai, uma semana de vitórias, uma semana abençoada, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Você agora recebeu a sua bênção, toma posse dela e guarda ela, porque o Senhor tem te dado, o Senhor tem te guardado. E domingo estaremos de novo aqui, não faltem, esforcem, porque um dia só é um dia de renovo, um dia de renovação. Às quinta-feira, lembrando os irmãos, participa conosco, porque é bênção, tem sido bênção, você terminar o finalzinho da semana com uma mensagem de reflexão para que nós possamos viver plenamente a glória de Deus em nossas vidas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus.